Boa noite, professores, alunos e todos aqueles que são amantes da tecnologia, como eu, principalmente a tecnologia aplicada à educação. Eu sou o professor João Ronaldo, graduado em Pedagogia pela Unesp e graduado em Psicologia pela Unesp de São Paulo e com especialização em Psicodrama aqui pelo IBAP de Bauru. Então, nesta noite, nós estamos tendo nosso primeiro talk show, né? Um especialista em tecnologia, é o Fernando Lemos, e quem teve a oportunidade de acompanhar o Senated 2.0, conseguiu acompanhar a palestra dele, que foi a de encerramento do evento. O Fernando é graduado em Tecnologia da Informação, pós-graduado em Marketing e em Tecnologia da Informação, para Gestão de Marketing de Negócios, MBA pela FGV Ohio e atua há mais de 20 anos junto aos principais players do mercado. Boa noite, Fernando. Boa noite, Ronaldo. Tudo bom, meu amigo? Olha, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui com a gente no Teacher Drone para nos ensinar tantas coisas boas. Eu tive a oportunidade de te acompanhar lá no Senated, né? E talvez a gente pudesse começar esse bate-papo com você falando um pouco da sua experiência, como você adentrou para a tecnologia e principalmente o seu interesse pela educação. Que eu vi que você traz muitas contribuições para nós que somos professores. Bom, antes de mais nada, eu queria te agradecer muito, né, pelo convite. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, especialmente porque eu tenho acompanhado o seu trabalho pela internet, especificamente também ali no Facebook com o Teacher Drone, e é muito bom poder voltar a falar para vocês, né? Tanto que foi uma honra participar do Senated, começou assim com uma participação que seria um pouco rápida e tal, mas eu fiquei muito satisfeito, muito feliz, né, por conta do retorno que eu tive com a minha apresentação. Lá no momento da apresentação, que era um sábado às 8 horas da noite, a gente tinha por volta de 13 mil pessoas na sala. Então foi assim, bombou, né? Era a última palestra do evento, que durou uma semana, o evento inteiro foi muito legal, eu acompanhei várias palestras ali. E depois eu recebi muitos e-mails tão carinhosos, também generosos comigo, então eu fiquei muito feliz. E quando a gente se conheceu, né, quando a gente se contatou, e você me fez esse convite, eu achei que ia ser muito bacana poder voltar a falar com esse pessoal que está tão ligado na coisa da educação, né? Eu considero o professor, Ronaldo, eu já cheguei a falar isso para você em off, antes da gente gravar, uma profissão maravilhosa, né? Porque ela tem de fato a possibilidade de transformar a vida de tantas pessoas. Aí a gente pode ajudar um pouquinho com tecnologia para fazer com que de fato essa transformação aconteça. Você me perguntou, né, no começo onde eu tinha começado. Eu era muito pequeno ainda e eu lembro que eu cheguei a visitar uma empresa que tinha um mainframe e eu fiquei encantado com aquilo, né? Era um mundo assim, era outro planeta, né? Porque era um ambiente enorme, com pessoas extremamente especialistas trabalhando lá dentro, enfim, me encantou a coisa da tecnologia mesmo. E depois de um tempo eu fiz alguns cursos que estavam começando aqui no Brasil, fiz o primeiro curso em nível superior de tecnologia no Brasil, e foi uma coisa que me deixou muito contente e sempre ativo na área, né? E ao longo do tempo vieram as oportunidades, eu fui gerente muito cedo, né? Implantei um microcentro na Credicar na época, isso nós estamos falando de 1983, imagina, que a gente está começando carreira e começando o computador em cima da mesa também, uma novidade, né? E essa facilidade de acabar falando para todo mundo, levando as melhores informações, enfim, fez com que eu tivesse cada vez mais próximo de usuários. Eu tive a oportunidade também de participar de duas grandes empresas, né, no cenário internacional, que são a IBM e a Microsoft. E no caso da Microsoft, nos 4 últimos anos, eu fui gerente de tecnologias educacionais. Então isso me trouxe um universo novo, assim, né? Conheci novas ferramentas, formas de aplicação, enfim. Então foi aí que eu cheguei e uni as minhas duas paixões hoje, né? A tecnologia de sempre com a educação. Poxa, que bacana, Fernando. Olha, você sabe que lá no Teacher Drone nós fizemos uma enquete para saber o interesse dos nossos professores, né, e da nossa audiência, sobre que tema eles gostariam que você falasse. Ah, legal. Com 37% de interesse, os professores estão querendo saber o que eles podem fazer para inovar em sala de aula. Ah, legal. Que dicas você poderia dar, né, e se possível fazer alguma referência para que a gente tivesse um caminho das pedras aí, Fernando. Eu queria comentar com você, antes de mais nada, o princípio disso, né, a coisa da inovação.
Eu acho que inovação, antes de mais nada, né, Ronaldo, o pessoal que está nos assistindo agora, a inovação ela tem que estar relacionada a impacto, sempre, né? A inovação não é só uma novidade, ela é uma novidade, mas que tem que impactar de alguma maneira. Então é muito importante, no caso da educação, a gente entender os dois grandes pilares, né? O aluno mesmo e a instituição que está por trás, né, de levar a informação, que faz a conexão, né, do professor e com o aluno. Os alunos hoje em dia, Ronaldo, eles têm três pontos muito importantes de interesse. Na verdade, a educação básica de qualidade, os próprios alunos, os pais, cada vez mais estão buscando isso, né, na formação aí dos seus filhos. O acesso ao ensino superior, que não é tão fácil assim no Brasil, vocês sabem disso, é melhor do que eu. E para ter também lá na frente esse ensino básico, ele poder propiciar lá na frente melhores opções aí profissionais também. Então, olhando do ângulo do aluno, eu acho que a gente tem que pensar em inovação que atenda esses três princípios, né? E do lado da instituição, normalmente a gente entende o seguinte, que a instituição ela quer uma aprendizagem que seja eficaz. A gente percebe que hoje em dia no Brasil, você fala com inúmeras crianças e pré-adolescentes aí na faixa dos 10, 11, 12 anos de idade e que não tem uma formação efetiva em matemática, português, enfim, coisas básicas. E a gente percebe que em boa parte, eu faço muitas palestras, você sabe que eu viajo bastante, eu estou sempre meio que envolvido com a coisa da educação, né? E eu percebo muito isso, a gente tem muito espaço para melhorar ainda. Então a aprendizagem eficaz é um ponto muito importante, não só no ensino fundamental, mas nos diversos níveis também. E o conteúdo, né, teoria com prática, cada vez mais as pessoas, as instituições buscam isso nos seus professores, né, amarrar teoria com prática na sala de aula. E tecnologias educacionais, então, elas vêm para ajudar isso a acontecer, né, trazer uma prática interessante, né, usar de inúmeros recursos que inclusive são muito bem aceitos hoje pela juventude aí, que estão em cima da tecnologia, para a gente poder conquistar esse pessoal com novas técnicas. Então, acho que é importante para a gente poder mudar a educação, né, a transformação da educação, acho que ela passa por alguns pontos importantes. Mudar a educação implica em transformar, tem que sair do modelo tradicional que a gente tem hoje e tem que incentivar também a inovação, que a gente falou agora há pouco. Acho que a gente pode, na sala de aula, o professor é o único profissional que tem essa possibilidade nas mãos, por isso que eu digo que é uma profissão sagrada, né, Ronaldo? Ele pode, de fato, incentivar a inovação e criar novas oportunidades também. Então, algumas dicas de inovação que eu acho que a gente tem em sala de aula. Eu queria citar para você alguns exemplos, né? Eu tive nos Estados Unidos há pouco tempo gravando para o nosso portal e eu tive a oportunidade de visitar algumas escolas. Em duas delas me chamou a atenção, uma que era uma tendência antes, agora está ficando muito claro já, os professores que trabalham com mini containers. Isso é muito interessante, é como se fossem carrinhos, né? Aqueles carrinhos mais altos, né? mais compridos assim para carregar a carga, e na verdade tem pequenos microcomputadores, na verdade netbooks, onde os professores levam os netbooks que pertencem ou ao professor ou à própria instituição, entram na sala de aula, distribuem os netbooks e na verdade está com a aula feita no netbook. Então você pode usar do contexto de tecnologia ali no netbook, com aplicativos, com as configurações, com formatações, enfim, tudo aquilo que a tecnologia traz, né, em algum momento você usar para desenvolver o seu trabalho na sala de aula. Acabou a aula, o professor faz o quê? Ele recolhe os netbooks e tem um sisteminha ali que já está avaliando os alunos, vendo a assertividade, enfim, é muito interessante, porque ele já gera como se fosse um BIzinho, né? Um sisteminha de informação para o professor. Ele consegue depois conectar esses netbooks em rede e pega a informação, ou mesmo via Bluetooth, enfim, e pega a informação no sisteminha dele, na máquina maior dele, na casa dele, na sala dos professores, enfim. Eu achei bem interessante o conceito do container, né? Porque ele entra numa outra sala de aula, na hora que ele ligar a máquina para uma outra turma, ele diz qual é o sisteminha operacional, qual é a configuração da máquina que ele quer. Então já entra uma nova aula numa nova turma, quer dizer, você pode aproveitar e ter templates, digamos assim, né, das aulas em cima de computadores, o que eu achei bem interessante, por causa da mobilidade, né? Você consegue cada vez mais aí tá usando a mobilidade. Falando de mobilidade, existe um conceito muito bacana que eu acho que se aplica aqui também, que é o conceito do BIOD. É uma sigla aí que significa Bring Your Own Device, ou seja, traga o seu próprio equipamento, o seu device, o seu dispositivo. É um conceito muito forte hoje nas empresas, uma vez que o ambiente móvel está se difundindo muito, existem muitas aplicações para esse ambiente e as pessoas têm a tendência a trabalhar melhor com aquilo que gostam mais, né? Então a ideia é a seguinte, se eu tenho um tablet, por exemplo, por que não desenvolver o meu trabalho em cima de um tablet? Se eu sou um vendedor, por que não ter um sisteminha da empresa no meu tablet? E eu uso esse meu tablet, que eu uso para tudo, para também desenvolver o meu trabalho.
Esse conceito do BIOD está chegando muito fortemente agora no ambiente educacional. Na Europa, isso aconteceu em primeiro lugar e muito forte, né? E agora tem uma tendência que está virando mundial, Estados Unidos, Austrália, todos os peers aí que eu tenho de contato nesses países que a gente fala muito sobre educação, muitos deles falando isso, está generalizando, né? Então a gente usar do BIOD, ou seja, o aluno e o próprio professor usarem dos seus dispositivos móveis para poder desenvolver a comunicação, a colaboração, a produtividade dentro da sala de aula nos diversos momentos ali. Isso acho que é bem legal. Outra coisa que é interessante também é o contexto, né, de multi-device. Quando você pensa em BIOD, quando você traz equipamentos diferentes, permite que as pessoas usem os seus equipamentos, você tem uma assertividade maior, uma vez que cada um tem um tipo de equipamento diferente. Então a gente usa da própria tecnologia hoje para poder fazer com que essa assertividade aconteça em vários ambientes diferentes, né? Você pode nem ter um computador, ter um trabalho presencial na sala de aula, mas pode estar usando aí vários equipamentos. Enfim, acho que as tecnologias móveis são assim a grande novidade hoje, especialmente agora, nessa década, né, para ajudar o professor a chegar mais próximo mesmo do aluno, num ambiente que o aluno gosta mais, né? E aí tem várias vantagens, a gente conhece, mas tem também alguns cuidados que precisa ter. Eu queria aproveitar essa oportunidade que você está me dando para comentar um pouquinho sobre isso. Levar é uma polêmica hoje, especialmente no Brasil, né? Permitir que os alunos tenham ou não os seus dispositivos na sala de aula. É muito bacana deixar isso acontecer, é muito produtivo isso acontecer enquanto passagem de informação, de conhecimento, colaboração, especialmente a mecânica é muito bacana, a tecnologia permite muita coisa. Mas a gente tem que ter sempre um cuidado, porque a gente sabe que a tecnologia ela sempre é vulnerável. Eu falo muito isso quando eu faço apresentações, palestras e mesmo consultoria em empresas. Você tem que tomar um cuidado muito grande com a vulnerabilidade da tecnologia. Você tem um sisteminha, um processador, um aplicativo a cada dia, mas com ele vem junto a vulnerabilidade. No dia seguinte já tem a possibilidade de invasão ou tem alguma coisa que pode não correr tão bem. Então, usar equipamentos em sala de aula é moderno, é bacana, eu sou o primeiro a incentivar, mas desde que esteja totalmente alinhado com a questão do compliance mesmo, né, das questões das regras de tecnologia da instituição onde o professor está trabalhando. É muito legal estar alinhado, né, com a instituição, com a TI da instituição. Fernando, achei muito interessante a tua exposição, mostra para a gente o quanto o primeiro mundo está evoluído em termos de educação e tecnologias, mas você sabe que a nossa realidade aqui no Brasil é outra. Você encontra nas escolas, né, pouco investimento nesses equipamentos, equipamentos obsoletos, né? Você falou um pouquinho de tecnologia móvel dentro da sala de aula, você sabe que tem leis aqui no Brasil que proíbem isso. Exatamente, Eu acho que a Michele Loreto falou no Senated 2 a respeito disso, né? Então eu queria que você falasse um pouco, como é que nós aqui com os nossos poucos recursos em tecnologia, né, podemos inovar em sala de aula? Na verdade, assim, o que é proibido hoje, na verdade não é no Brasil, não é proibição na acepção da palavra, né? O que se evita como regra dentro das instituições é que as crianças, os adolescentes, enfim, eles tenham a mensageria disponível, a telefonia, né? Falar num telefone celular. Mas o uso de outros dispositivos móveis é bastante comum. Tablets, por exemplo, são bastante usados hoje. E eu acho que tem dois universos que a gente tem que avaliar e nos dois casos entender que o Brasil é mesmo deficiente, né, Ronaldo? Por exemplo, a gente pensando em escolas particulares, esse contexto que eu passei para você já pode ser bem aplicado por professores que estão nos assistindo e que trabalham em escolas particulares. Agora, no caso da realidade do Brasil, e pensando muito em escolas que são do governo, a gente tem que lembrar sempre que a internet no Brasil ainda ela já tem uma qualidade baixa por si só, enquanto infraestrutura tecnológica, né? Na casa das pessoas, nas empresas, a gente não tem a banda que gostaria de ter, na verdade, né? Informa-se um valor, na verdade entrega-se outro e tal. Agora, você imagina em secretarias de educação, por exemplo, onde a gente tem um investimento muito baixo, geralmente, e a gente não tem tanta internet disponível. Então vai aqui uma dica, especialmente para o professor brasileiro, e poder inovar na sala de aula. Não ficar tão preso na questão da internet. A internet, por conceito, é uma infraestrutura física, cabos, conectores, roteadores, servidores remotos, enfim, o contexto da internet ele é físico. O que importa é a web, que é a ambiência lógica que fica em cima da internet. E você pode ter web também o contexto dessa parte lógica dentro da corporação. Então você pode começar a trabalhar com intranet e não internet.
por exemplo, identificar na instituição onde vocês trabalham, como fazer com que os conteúdos interessantes que por acaso estejam na internet, eles possam vir para dentro, né, serem armazenados dentro da intranet, o que facilita bastante. Aí vocês usam a rede interna ali da instituição. Mas o que você falou, Ronaldo, é verdade, né? A gente tem uma realidade lá fora e outra aqui, mas vou dizer para você que enquanto velocidade, o Brasil não é tão bom, mas não fica muito atrás também. Mesmo indo para o exterior, você vê muita deficiência ainda, né? Porque cresce muito, né? Eu acho que a conectividade física ela não está acompanhando o desenvolvimento lógico. Acontece muito com os smartphones aqui no Brasil, né? Você tem companhias aí que são prestadoras de serviço, as operadoras, elas vendem muitos telefones, mas não investem tanto na coisa lá do ponto de recepção no poste. Então você chega rápido num ponto, mas aí conflui todo mundo ali e a velocidade no final acaba sendo baixa. Mas acho que uma dica então importante aqui, reforçando, é isso, né? Usar bastante do conceito de intranet. Levar os seus conteúdos, formatar suas aulas para um contexto interno e sempre usar, sempre que possível, claro, usar a internet também. Fernando, achei muito interessante, realmente, eu acho que intranet seria uma opção válida, né? Olha, os nossos ouvintes, a nossa audiência, né, também levantou uma seguinte questão interessante, é a questão do AVA, né? Ambientes virtuais de aprendizagem. Então, o grande questionamento é onde encontramos esses ambientes, como eles são geridos, certo? Entendi. E qual a sua aplicabilidade na educação, na inovação dentro da educação? Eu acho que a gente tem a minha maneira de ver, né, o contexto do AVA, como ele está chegando muito fortemente no Brasil. Eu identifico sempre 3 cenários aqui. O primeiro deles é a comunicação e a colaboração. Então você imagine, eu vou tomar liberdade até de deixar um desenho aqui enquanto a gente está falando para o pessoal entender melhor, a comunicação e colaboração no sentido de deixar os alunos aí um pouco mais independentes do professor, né? Porque você tem diversos dispositivos que podem estar ali, a gente comentou que pode ser em questão de intranet mesmo, e mesmo se não houver, eu posso ter o professor projetando na sala de aula, alguns alunos podem participar com alguns dispositivos ou não, mas enfim, acontece uma comunicação, uma colaboração maior agora. A ideia aqui, Ronaldo, é usar a internet ou a intranet, na verdade, como apoio, né? Então esse seria o primeiro cenário. O segundo cenário que eu vejo aqui importante é o de produtividade. Então imagine um aluno em qualquer lugar. E onde é que o professor pode ser inovador na prática mesmo? A gente não precisa necessariamente ter o contexto da aula apenas naquele momento, naquele período do dia. Às vezes você tem a possibilidade de unir alguns grupos de alunos e o professor participar de maneira independente em horários diferentes. Eu uso a minha filha como exemplo, que ela estuda muito para a escola, ela tem 12 anos de idade, né? E ela estuda muito com os amiguinhos ali através de dispositivos móveis também. Não que todo mundo possa fazer isso, em algum momento a gente tem que ter outras alternativas, mas acho que os professores agora eles podem participar dos grupos de alunos. Eu posso ter uma entrada do professor em algum momento num grupo, em outro momento num outro, quer dizer, o professor tendo a sua mobilidade ajuda bastante. E aí você fica sendo assim matador na questão do compartilhamento de informação, colaboração, as atualizações passam a ser automáticas, então isso é bem legal. Num ambiente que você pode usar a internet, sim, ou você participar até, como está fora da sala de aula, até de grupos de mensageria mesmo, para poder estar próximo dos alunos. E eu acho que um terceiro grande cenário é do EAD. A gente está vendo bastante coisa aqui no Brasil já, e no mundo inteiro, isso já tem algum tempo. O aluno pode estar em qualquer lugar, né? E a ideia é que você foque bastante na instituição, no caso do EAD. E aí fica um convite meu para os professores sempre participarem disso, né? Fazer com que o conteúdo do EAD ele tenha uma gestão assim, muito forte do professor. O professor ajudando a instituição a gerar esse conteúdo. Não usar apenas conteúdos que sejam externos ou dar um foco a conteúdos de outras instituições que sejam coligadas, enfim, mas o professor participar ativamente na construção do conteúdo mesmo educacional, que eu acho que é muito importante. Queria te dar um exemplo, a gente tem um grande parceiro das minhas iniciativas na mídia, você sabe que a gente tem um programa na TV, estamos chegando já em 25 cidades aí, e tem um grande parceiro nosso que é uma universidade, a UNASP. A UNASP, que está sediada aqui em São Paulo, eles têm o campus virtual. Olha que interessante isso. Na verdade, foi uma união de professores que gerou, todos eles se uniram para gerar vários conteúdos das aulas para formar o curso inteiro, vários cursos inteiros, num ambiente virtual. Então, o aluno pode, via EAD, participar de vários cursos inteiros com EAD, não só parciais. Quer dizer, é uma inovação, e são professores que trabalham com pessoas que também têm baixo poder aquisitivo, em alguns ambientes em que não tem
tem disponibilidade, né, de internet, como a gente comentou agora há pouco, e foram inovadores. Quer dizer, a Unasp está inovando nisso. Eu tenho um campus virtual disponível para os seus alunos. Então, a grande dica aqui é enxergar esse ambiente virtual de aprendizagem como um caminho sem volta, né, Ronaldo? É muito importante que os professores ajudem a gente a estar sempre inovando. Eu não acho que tudo seja tecnologia. O principal aqui é o professor, né? O que acontece é que agora ele tem um papel muito forte nesse ambiente tão forte de tecnologia que nós estamos vivendo. O professor ele passou a ter um papel diferenciado, de extrema importância, que é ser coach daquilo que está acontecendo, né? De dirigir as pessoas a usar melhor as tecnologias como meio mesmo da educação, para poder absorver cada vez melhor aí os conteúdos. É isso. Não. Em hipótese alguma, em hipótese alguma. Costumo dizer o seguinte: o professor é o herói, né? E vai ser sempre, porque ele é a pessoa que tem o conhecimento. Mas eu queria fazer é bom você ter feito essa pergunta, muito boa, Ronaldo. Eu queria fazer um comentário, pode ser um pouquinho polêmico, mas eu acredito muito nisso. É muito importante que o professor também esteja sempre se modernizando. Na verdade, assim como numa empresa, o melhor não é aquele que sabe tudo, mas aquele que sabe descobrir os caminhos, né? Um consultor tem um valor muito importante no mundo corporativo por causa disso. Repara, o consultor ele pode não saber tudo, mas ele sabe como andar com os problemas e resolver. O professor, no universo da tecnologia, ele não necessariamente sabe tudo. Hoje em dia, com os sites de busca, por exemplo, você entra numa sala de aula, eu dou aula às vezes em alguns ambientes menores, e a gente identifica, né, em encerramentos de MBA, por exemplo, pessoas de um nível muito alto que sabem mais do que eu. Então eu conheço muito de algum assunto, mas eu tenho o risco, no melhor sentido da palavra, de entrar na sala de aula e alguém ali saber mais do que eu. E hoje em dia pode ser que uma criança de 12, 13 anos tenha alguma informação que, porventura, o professor pode não ter. Mas isso não diminui o papel, pelo contrário, o professor é aquele que sabe lidar com isso num ambiente tecnológico onde muitos têm algumas informações, outros têm outras, que é um problema da internet, né? Muita informação. A ideia é que a gente possa usar... Exatamente. Isso mesmo, isso mesmo. Isso, exatamente. E sempre, né, Ronaldo, o professor ele tem um papel muito importante, né? Você tem uma profissão que nunca vai acabar de professor, né? Porque ele tem aquela coisa da passagem do conhecimento. Não necessariamente o domínio da informação, mas a condução, né, da passagem do conhecimento é o grande mérito, aí eu acredito, dos professores. Então a tecnologia ela veio para ajudar mesmo. O professor vai ter mais uma ferramenta agora maravilhosa, sou suspeito, né? Mas enfim, para garantir que seu trabalho seja cada vez melhor e chegando perto, isso é que eu acho que é importante, a gente se aproximar do aluno, né? Eu tive a oportunidade de mostrar num congresso, há alguns meses atrás, uma inovação tecnológica, inclusive me parece que foi da Microsoft, na Tailândia. Então mostrava os alunos ali trabalhando com mouses, né? Trabalhando num ambiente de vários mouses num computador só. Quer dizer, o que acontecia é que não precisava ter computador para os alunos, até porque a escola não tinha dinheiro para isso, mas os alunos estavam muito interessados na aula, porque eles participavam em alguns sisteminhas, todo mundo com o seu mouse ali. Então, o que fica como mensagem é, você pode ter tecnologias que são atrativas por outros motivos, te ajudando na sala de aula também. Usar a tecnologia como um atrativo maior, né, para poder levar, que é o que a gente quer, levar o melhor da informação, da educação para as crianças. Eu acho que isso transforma. Né? O contexto do conhecimento ele não muda, mas a forma pela qual você pode levar isso, e aí o grande condutor é, sem dúvida nenhuma, o professor. Né? Isso. Bacana, isso mesmo. Acho
No Senated eu comentei sobre gamificação, não é isso? Isso. Isso mesmo. Tá. Antes de mais nada, acho que é importante ir para o conceito, né? A gamificação, na verdade, ela aconteceu meio que por acaso, né? As pessoas nas instituições, nas empresas, aliás, elas começaram a perceber uma participação mais efetiva de produtividade quando começavam a fazer alguns jogos nas áreas de recursos humanos. A gamificação não é tão nova assim, começou com as redes sociais lá atrás, o importante estava na aplicabilidade, né? Então a ideia é você levar princípios dos games para ambientes que não são games. Então hoje em dia você tem gamificação em vários setores da indústria. Eu citei, se não me engano foi no Senated que eu citei a gamificação na área de vendas. Né? Você pode fazer jogos com disputas saudáveis, né, entre os diversos vendedores, usando os contextos de gamificação. Existem várias vertentes e eu acho que mais se aproxima na sala de aula, eu vou explicar para você porquê, é o conceito do PBL, do inglês aí, Points, Badges e Leadership, né? Quer dizer, são os 3 pontos importantes, os 3 pilares aí. O Points porque é uma questão de você levar para a sala de aula alguns jogos onde você pode acumular pontos. Então tem tudo a ver com a classificação do aluno mesmo, né? O reconhecimento do entendimento dele que se faz na prova, por exemplo, né? Você pode fazer agora através do Points e da gamificação. Cumprir etapas, frequência nas suas atividades e nos jogos, nas participações, quer dizer, você pode gamificar, dar uma cara de game para fazer uma coisa gostosa na sala de aula. O segundo ponto, que seriam os badges, a ideia aqui está voltada aos crachás, né? Aos distintivos. Num game, eu não sou muito fã de games, mas enfim, eu vejo a minha filha jogar um pouquinho ali com os amigos e tal, e a gente sabe que essa coisa da identificação do crachá é muito importante, né? Você ganhar lá os seus distintivos. E você pode fazer isso também associando as atribuições na sala de aula. As ações que são complementadas na sala de aula com sucesso. Então você pode tipificar algumas contas, pode fazer isso com inúmeros amigos, enfim, você pode amarrar os grupos ali e pela sua participação ir premiando. E terceiro, que é meio que uma consequência, o leadership, é o ranking, né? Identificar nos alunos, claro que sempre de uma maneira saudável, né? Identificar quem está na frente naquele momento, quem se dedicou mais, instigar a competitividade. Isso são itens de quem desenvolve game já há muito tempo, que agora estão chegando muito fortemente nas corporações. E você pode gamificar tudo, né, Ronaldo? Pode gamificar produtos, serviços, site. Eu comentei até no Senated disso, pode gamificar uma empresa. Existem várias empresas aqui em São Paulo, onde eu moro, e que eu tenho participado de alguns processos aí que eu tenho visto isso. Muito de gamificação sendo aplicada não só pelas áreas de RH, mas em marketing, em vendas. Você deixa o seu público ali muito ativo, né? Então é bem bacana fazer isso com a educação. Eu acho que a gente pode inclusive substituir muitos dos itens que hoje são voltados para aquela prova tradicional, né, de identificar se o que eu passei na sala de aula, você absorveu, vamos pontuar isso com uma cara de prova. Você pode fazer uma competição entre os alunos, né? Não fazer as provas isoladas, esse é o segredo, né? Um aluno hoje ele aprende e ele é pontuado pelo que ele aprendeu. Talvez fosse até mais bacana e ter um retorno melhor de aprendizagem mesmo, se a gente pontuasse os alunos pelo que eles conseguem colaborar em grupo, né? O quanto pode ser que talvez em algum momento o aluno, até por não ter talento por uma certa matéria, ele pode não identificar, absorver tão bem, mas a participação dele em tentar perceber isso pode ser pontuada, pode ser um incentivo para ele. Então veja, a gente está usando um recurso de gamificação que na verdade nasceu no universo dos games para transformar a sala de aula. O exemplo que eu dei agora há pouco é muito importante, né? Crianças interagindo. E na gamificação você interage direto, né? E é muito bacana. Não só para crianças, mas vale para o universo acadêmico aí, até para estudantes universitários. Tá? Só não esquecer de considerar umas coisas importantes, Ronaldo. Métrica, design, programação, comportamento, né? As estruturas têm que ser adequadas, tal. E claro, as limitações que a gente pode ter em sala de aula. Eu tive a oportunidade de ser convidado para encerrar o campeonato de gamificação na Secretaria de Educação de Araraquara, aqui em São Paulo. Foi lindo. Os professores, eles desenvolviam, usavam softwares gratuitos, né, software livre, para que a criança pudesse desenvolver pequenos games mesmo. Games educacionais, jogo de memória, ou então jogo de identificação, coisas simples, mas que o fato de desenvolver o game num contexto ali de colaboração fez com que a criança ativasse mais
o seu conhecimento. Então, associava, por exemplo, bandeiras aos países, associava caminhos a outros pontos identificados, né? Umas coisas legais que você faz na sala de aula e que agora você pode fazer com cara de game, e o aluno desenvolvendo o próprio game, né? Tem ferramentas que permitem o próprio aluno, o professor, fazer com que o aluno desenvolva o game em cima daquela plataforma. Fernando, achei super interessante essa parte de como que a tecnologia pode ajudar a mediação do professor com seus alunos, motivando-os e principalmente tornando o aluno protagonista da construção do seu próprio conhecimento. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, já que estamos falando da protagonização da educação, de como a personalização da aprendizagem, do ensino, pode mobilizar tudo isso no aluno. É alguma coisa que está batendo na nossa porta agora, e você falou um pouco rapidamente ali no Senatec. O que seria isso, Fernando? Na verdade, a gente não tem isso na prática ainda, mas é uma ideia que já está ficando muito forte, né, Ronaldo? Porque tem alguns lugares no mundo que estão testando já isso. Com software, você consegue ter uma sala virtual onde você pode agrupar pessoas, inclusive de idades diferentes. Então, imagine o seguinte, uma criança hoje, um adolescente, enfim, lá com seus 12, 13 anos de idade, ele tirou 4,5 de matemática, pronto, bombou o ano. Né? Mas ele só não foi, talvez, tão bem porque ele não tem muito talento para essa matéria, mas tem para outras. Então, a impressão que eu tenho, eu sei que é um pouco polêmico, mas eu acredito nisso, eu acho que a gente não precisa necessariamente prejudicar um ano inteiro da vida, né, do indivíduo porque ele não tem um talento específico para uma matéria. Então, agora, com tecnologia, no contexto do personalized learning, né, então esse ensino personalizado, a gente consegue pôr pessoas de diversas áreas, inclusive de diversas idades, numa sala virtual. E daí ele faz, e tem a matéria de novo, enfim, de uma maneira mais didática, talvez, para que ele possa recuperar essa necessidade de entendimento dessa matéria, para a qual ele pode não ter tanto talento assim. Então, personalizar o ensino mesmo, né? Não essa coisa tão grupal como é hoje, mas a ideia é que a tecnologia agora esteja permitindo você fazer o foco, né? Direcionar cada pessoa mesmo para aquilo que tem uma necessidade maior. Poxa, fantástico, bacana, Fernando. Bem legal, né? Fernando, eu gostaria de agradecer muito a tua contribuição, a tua vinda. Você aceitou aqui de pronto, né, vir aqui para o Teacher Drone, trazer para nós assim um pouco mais do teu conhecimento, né? E antes de a gente encerrar, né, e partir agora para o nosso fórum de discussões, você poderia disponibilizar para a gente um slide com as referências? Sim. Eu vou deixar alguns endereços que eu acho interessantes para vocês. Vai ficar aqui na tela, no final do nosso bate-papo aqui. Tá bom. Perfeito. Eu queria agradecer muito a tua vinda aqui ao Teacher Drone e a elucidação, e você nesse horário, no sábado à noite, aqui com a gente. Faz né? parte, é verdade. Não, mas eu estou acostumado, e vou dizer que para mim foi um prazer. É muito bacana poder falar com pessoas que lidam com a educação, né, cara? E outra, né? Você está dentro do meu ideal de que eu acho que o conhecimento deve ser compartilhado, ele não deve ser cobrado, né? Embora a gente não viva sem a parte econômica, mas você trouxe essa contribuição. Sim, é verdade. Então, estou abertura agora para você falar um pouquinho do teu trabalho, os links, como que as pessoas podem ter acesso com o teu portal. Eu vou deixar um slide agora com vocês, que tem alguns contatos para a gente se falar. Queria aproveitar e convidar especialmente aos professores e mesmo pessoas que trabalham no ambiente acadêmico, né, os colaboradores das instituições e os alunos, né, fundamentalmente aqui, para conhecerem o meu portal. Na verdade, agora você vai nessa página do endereço que está aparecendo aqui no vídeo, que é o fernandolemos.info, é uma página inicial do portal que está sendo lançado agora, daqui a uns 20 dias, um mês, está no ar já, mas você já se inscreve, deixa o seu e-mail e vai tendo as informações do que vai rolar de bacana. E são vários canais para a gente poder compartilhar conhecimento, é voltado para a tecnologia corporativa e traz muita informação bacana, até para ajudar professores a usar essas informações na sala de aula, poder falar, especialmente quem educa pessoas que vão trabalhar na área de tecnologia. Então tem muito material bacana, a gente está tendo contato com os maiores especialistas do mundo em tecnologia, o que é muito legal. A gente está viajando muito, né, Ronaldo? Mas está valendo a pena, está sendo muito bom. Eu acho que o produto vai ficar bacana. Então vocês estão convidados a conhecer, assim como a revista Tecnologia para Todos também, né? No site tecnologiaparatodos.com.br. Lá na aba revista, você se inscreve, põe o seu e-mail e consegue ter acesso aí à nossa revista digital também. Eu queria te agradecer, Ronaldo, pelo convite, agradecer a vocês. E agora vamos para o nosso bate-papo, tirar algumas dúvidas com vocês aqui.
Agora nós vamos partir para o nosso fórum de discussões ao vivo, né? As pessoas poderão, a partir de agora, fazer as suas perguntas logo aqui abaixo e então vamos respondendo, né, Fernando? É isso aí, continuamos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra para mim poder participar. Muito obrigado. Até já.